Cabeça dentro do assunto do projeto de lei das fake news. A gente tem acompanhado essa discussão que não é de agora, né? Ela já vem de 3 anos. Poder público discutindo com setores da sociedade, discutindo, por exemplo, com essas big techs, né? Que detêm uma grana danada em cima dos usuários e das milhões de pessoas que usufruem das redes sociais. A questão dos crimes que são cometidos online, eventualmente crimes que são planejados online, tipo ataque a escolas. Então, a gente está falando de um punhado de assuntos que fazem parte de uma mesma discussão. PL das fake news. Para conseguir avançar com esse assunto dentro do Congresso Nacional e diante de tamanha complexidade, tanto parlamentar que pensa diferente e tudo mais, eles decidiram dar uma fatiada, tá entendendo? Assim, vamos dividir alguns aspectos para a gente ir em doses homeopáticas discutindo. O relator, que é o deputado Orlando Silva, disse que pretende apresentar o texto ajustado já na próxima semana. Apresentar para quem? Para o presidente da casa, Arthur Lira, porque nada acontece dentro da Câmara dos Deputados sem o aval de Lira. Marina Demore, e esse céu azul, eita que tá lindo esse céu hoje, hein, em Brasília. É quem chega para contar pra gente qual a expectativa, portanto, dessa semana que já vem chegando, Marina, em cima do assunto do projeto de lei das fake news. Oi, Elisa. Bom dia primeiro, né, para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Olha, uma expectativa muito grande, a gente já vem acompanhando aqui na CNN. Como você disse, não é de hoje que o PL da fake news está em discussão no Congresso Nacional. No começo do mês houve a intenção de se votar o projeto no plenário da Câmara dos Deputados, o que não aconteceu porque, diante de uma iminente derrota, o próprio relator, o deputado Orlando Silva, pediu para que o texto fosse retirado de pauta. E aí qual era a ideia? Analisar o texto, refazer o texto para que ele fosse apresentado novamente 2 semanas posterior a isso, né, essa retirada, para que fosse de fato votado, que também não aconteceu. Agora a estratégia é justamente buscar fatiar o PL das fake news para tentar agradar, para tentar chegar em um consenso entre os deputados. O principal entrave da matéria continua sendo a eventual criação de uma entidade que regule as plataformas de internet. Oposicionistas, lembrando, alegam um potencial de censura e de interferência do governo. Orlando Silva já tinha retirado uma série de prerrogativas da futura entidade, se realmente criada, na busca desse consenso, mas esse ponto continua sendo de bastante resistência de alas parlamentares. Agora existem outras 2 possibilidades que estão sendo analisadas também por Orlando Silva. Uma delas é para que seja criado, ao invés de uma entidade reguladora, um conselho de políticas digitais com a participação de vários órgãos. Uma outra opção seria dar a responsabilidade dessa fiscalização para a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. Mas aí qual que é o problema disso, né? As pessoas têm questionado, a Anatel tem competência, tem pessoal suficiente para assumir essa responsabilidade? O relator Orlando Silva diz que está analisando essas 2 opções e que deve apresentar, então, uma nova proposta, um novo texto ao presidente Arthur Lira já na próxima semana. Mais pontos de conflito são a obrigatoriedade de plataformas divulgarem relatórios de transparência sobre a moderação de conteúdo e a previsão de o Estado fazer campanha a desinformação para combater o discurso de ódio baseado em discriminações. E aí a gente vê que o objetivo é justamente facilitar a negociação e, para isso, alguns temas que estavam no parecer do relator Orlando Silva devem passar para outras mãos. Portanto, o texto deve ser fatiado. Um dos principais nomes ali na Câmara dos Deputados, nomes do Centrão, é do deputado Elmar Nascimento, que prepara um parecer de outro projeto que deve abordar, por exemplo, a remuneração de conteúdo de meios de comunicação utilizado por Big Techs, além da questão de maior repasse a artistas por direitos autorais. Anteriormente, esses 2 temas estavam também no texto do relator Orlando Silva. Então, há essa expectativa da ala de
deputados que o parecer de Elmar Nascimento entre em pauta na próxima semana para votar esse regime de urgência para que então pudesse ir direto ao plenário da Câmara para que o centro da matéria, para que o mérito seja votado. Então, Arthur Lira, nessa próxima semana, deve receber esses dois pareceres. Elisa, a gente vai ficar de olho aqui nessa expectativa. É um assunto que tem gerado muita polêmica, muita repercussão e que já está aí sendo tema de discussões há bastante tempo. Volto com você. Pois é, Marina, é muito importante que a gente possa abrir aqui os trabalhos do Live, trazendo todos esses relatos de Marina Demore. E eu vou aproveitar para a gente ir ressaltando aqui algumas questões interessantes sobre o projeto de lei das fake news. Primeiro, que há um debate muito grande em cima de um eventual pouco tempo para discussão do assunto. É importante que nós possamos lembrar aqui alguns aspectos. Já são 3 anos debatendo o assunto. Pode ser que você não tenha se conectado com o assunto, tá entendendo? Mas não dá para também dizer que o assunto não está sendo discutido. 3 anos já que esse assunto vem sendo debatido dentro do poder público. Então você tem braços dentro do Senado Federal discutindo o assunto, dentro da Câmara dos Deputados, dentro do Poder Executivo, que isso ficou um cadinho barrado na gestão anterior de Jair Bolsonaro, justamente porque sempre houve uma resistência, sobre essa regulamentação de rede social com um discurso de que tiraria a liberdade de expressão. Beleza, deixemos de lado esse aspecto, é um deles. Agora que a gestão Lula assumiu, eles estão sendo mais combativos na intenção de precisamos mostrar o ministro da Justiça chama de cidadania digital. Então, o que é que ele diz? Se na rua não tem que todo mundo usar cinto de segurança, não tem que todo mundo atravessar na faixa de pedestre, não tem que pedestre caminhar na calçada e carro na rua, você tem ali uma civilidade, uma organização, incluindo uma legislação que você pode ser multado se você não seguir. Por qual motivo dentro da rede social não haveria de ter isso também? Então, essa é a defesa que chega pelo Ministério da Justiça. Aí, Alexandre de Moraes, que é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, e por qual motivo a gente cita ele? Porque Moraes já era presidente durante a eleição do ano passado, E que foi aquela enxurrada maluca de fake news. Você gostando ou não, uma enxurrada maluca de fake news. Então, Alexandre de Moraes se agarrou, como é que eu vou dizer isso, gente? Ele teve de ter ali, sair do lugar comum daquilo que era previsto já pela nossa, daquilo que a gente é habituado, sair do lugar comum e ver, bom, diante da enxurrada de fake news durante uma eleição, de que maneira a gente vai combater isso? E aí Moraes, diante da discussão do PL das fake news, sempre se posiciona dizendo o seguinte, primeiro que o Brasil não é terra sem lei, e que o Tribunal Superior Eleitoral haveria de ajudar o Congresso Nacional da melhor maneira possível. E o que é que o ministro do Tribunal Superior Eleitoral defende? Se você quiser regulamentar tudo, não vai regulamentar nada. Então, se quiser regulamentar todas essas questões, não vai conseguir, porque a discussão é muito sensível. Então, para Alexandre de Moraes, o que deve de acontecer é um fatiamento. Você pega alguns aspectos, regulamenta, depois avança com mais aspectos. Eu vou aproveitar e te mostrar aqui, vou espelhar o nosso tablet no telão, tá? Tamanha a importância desse assunto, é legal que a gente possa mergulhar aqui em alguns aspectos. Aliás, e coincidentemente, por falar no ministro, ele aparece aqui porque é uma das reportagens mais recentes do site da CNN. Primeiro aqui, a reportagem que a Marina Demore acabou de trazer para a gente. Projeto de lei das fake news segue com entraves e perspectiva de fatiamento para conseguir avançar dentro da Câmara. E quando a gente fala, não está falando só de liberdade de expressão, está falando de gente que planeja crime dentro de escola. Você está falando de comercialização de corpos de prostituição infantil. Você está falando de muitos assuntos dentro da rede social. E está aqui, um dos aspectos mais recentes é Alexandre de Moraes determinou que o Telegram indique representantes legais no Brasil em até 24 horas. 24 horas, hoje é dia, deixa eu ver. Hoje é dia 28, isso foi dia 26, tá? 26 de maio, sob pena de suspensão do aplicativo. Eu acabei de checar aqui um pouquinho antes da gente abrir essa matéria que o Telegram ainda está no ar e bombando aqui, principalmente dos grupos de Jair Bolsonaro fazendo seus ataques à atual gestão. Então, são essas as discussões das últimas horas. Projeto de lei das fake news que deve avançar essa semana, o Telegram ali sob mira da Justiça brasileira e o Telegram informando que tem novos advogados para atuar no Supremo Tribunal Federal. Demos uma passadinha aqui para que você saiba o que há de mais recente nessa discussão do projeto de lei das fake news.